Então, gente, acho que a gente já pode ir começando. Depois as pessoas vão entrando e a gente vai atualizando a todos, certo? Quero dar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós entramos na nossa terceira live do Reinventariando a Biblioteca. Robson vai participar comigo, mais a pessoa do Robson mesmo, até mesmo do que a minha, já que eu participei apenas da última edição do Faróis, que aconteceu ano passado, né? A gente vai falar sobre um tema que ele faz parte das nossas vidas em todos os momentos, né? Seja num livro que a gente lê, num filme que a gente assiste, uma música que nós ouvimos, uma fotografia. E nessa era digital, né, nas redes sociais que nós tanto utilizamos. E eu falando da informação. E esse evento, ele trata exatamente disso, da competência em informação. Como ela nos insere nessa sociedade da informação na qual nós vivemos hoje, né? Robson vai falar sobre isso, explicar melhor. Eu vou convidá-lo para essa conversa. Então, gente, quero falar do tema de hoje, né, Robson? Boa noite, muito boa Boa noite. noite. Dá para me ouvir direitinho? Dá sim, perfeitamente. O tema da nossa live de hoje, né? A informação está em tudo, porque decidimos acender as luzes dos faróis da Alexandria. Farol da Alexandria, que para quem não sabe, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É isso, Robson? Então, Isso mesmo. por que nós acendemos as luzes do farol? Nos fale. Os Faróis de Alexandria, eu acho que é um evento muito específico, né? Que acontece só na Biblioteca do Campo Cedro. E, na verdade, ela nasceu. A gente ontem discutiu muito sobre os frutos da Semana do Livro da Biblioteca, né? Uhum. E os Faróis de Alexandria nasceram justamente através desses frutos. A gente teve uma. A gente teve algumas ações dessa primeira semana do livro, aí teve uma atividade que não deu certo, e aí eu aproveitei para fazer uma palestra. Eu sou péssimo com palestras, vou logo avisar. É, uma palestra é, sobre a Agenda 2030, né? Faltam, no caso. Não, na verdade, tudo começou quando a gente. Ontem eu estava contando, né? Como foi a primeira semana da biblioteca, a gente saiu convidando os outros setores para a gente fazer algumas ações, e aí. Um desses setores que a gente chamou é um setor multidisciplinar do campus, na época eles não quiseram participar, eles acharam que não tinha nada a ver a biblioteca com o setor deles, né? Acharam que não conseguiam ver relação a biblioteca com questões de saúde, com questões de cidadania, etc., né? Então, eles tiveram essa dificuldade e acabaram desistindo. Então, quando eles desistiram, a gente teve que colocar alguma coisa no lugar da mesa redonda que seria a deles. E aí eu coloquei essa palestra sobre a Agenda 2030, que na época tinha acabado de ser lançada a versão em inglês, eu acho que foi 2016, então tinha nascido a primeira versão da Agenda 2030. Eu posso até dizer que a biblioteca foi pioneira, porque a gente teve uma palestra sobre a Agenda 2030 antes do primeiro CVBD sobre a Agenda 2030, em 2017. E aí, um dos questionamentos, esse documento, na verdade, era o acesso
a informação para todos, alguma coisa assim, como as bibliotecas podem ajudar na Agenda 2030, né? E aí eu mostrei lá, a apresentação foi a apresentação do documento, né? E aí um dos professores disse assim, mas exatamente como a biblioteca pode ajudar em todas essas áreas, né? Cidadania, trabalho. E aí vocês também podem ver as postagens que Tamires fez durante esse ano, muito boas, mostrando as ações da biblioteca, como elas são relacionadas com as agendas 2030, né? E aí eu disse que uma das propostas seria de trabalhar competência e informação, né? Porque a gente não conseguiu trabalhar com esse setor multidisciplinar do IF, e mas era uma proposta que eu queria. Na verdade, eu acho que nós, bibliotecários, a gente tem essa visão muito ampla de informação. Eu acho que quando tu começou essa live e disse que a informação pode estar numa fotografia, pode estar numa rede social, num livro, ela pode estar realmente em todas as coisas, né? Então a gente que é bibliotecário, não sei se é uma especificidade nossa, mas a gente está muito mais aberto a entender que a informação está em todos os cantos, e se a gente atende ao indivíduo, a gente tem que atender a esses sujeitos integralmente, né? Sim. Então, então foi isso. E aí eu comecei a fazer algumas leituras sobre competência e informação e caí num documento chamado, na verdade foi um artigo da professora do DIZIAC, eu não sei exatamente qual é a universidade que ela é, mas que dizia assim, os faróis da sociedade da informação, né? Ela fez um levantamento sobre as ações no Brasil, do governo principalmente, relacionadas a quatro áreas, né? A quatro áreas específicas, que seriam saúde, educação, cidadania e desenvolvimento econômico. E aí ela disse que utilizou esses quatro recortes baseado em outro documento que tinha sido produzido pela IFLA e pela Unesco, né? A IFLA, para quem não sabe, é a Federação Internacional de Bibliotecas, eu acho, de associações bibliotecárias. Isso. E a Unesco, né? Que seria a ONU voltada para a educação, etc. Uhum. E aí, é, esse documento, o nome dele era Faróis da Sociedade da Informação, Declaração de Alexandria sobre competência, informação e aprendizado ao longo da vida. Aí foi daí que e aí realmente lá eles falavam que era competência e informação. Na verdade, é uma declaração pequenininha de 2 páginas no máximo. Eles explicavam que era competência e informação, que ela era urgente, necessária, e é de 2004 esse documento. Ele já foi atualizado já várias vezes de lá para cá. Mas foi daí que eu tirei esse nome, né? Faróis, eu peguei o primeiro nome Faróis e a Declaração de Alexandria eu tirei a Alexandria. E aí eu peguei essa referência desse monumento, né? Que foi Faróis de Alexandria, que também estava ali ao redor da Biblioteca de Alexandria, que é uma das bibliotecas mais conhecidas Uhum. do mundo antigo. E aí esse documento foi assinado na cidade de Alexandria, na Biblioteca de Alexandria atual, né? Que a Biblioteca de Alexandria ela foi queimada no passado, no Egito. E aí, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar. Na época, a bibliotecária que estava era a Jailma, ela estava em transição para sair já também. E aí a gente fez alguns questionamentos. Primeiro, o que é que eu fiz? Eu queria que tivesse dois momentos, né? Tivesse os momentos de rodas de conversa, e aí eu vou dar os créditos para o Carlos, o psicólogo do IF, porque eu disse a ele que eu não queria fazer palestras, não queria fazer mesas redondas, mas eu não sabia ao certo que nome dar essas ações. Aí ele disse, dê o nome de rodas de conversa, que faz mais sentido. E realmente era a proposta mesmo, que fosse uma coisa mais intimista, que não tivesse essa grandiosidade que a gente propõe fazer na Semana do Livro, né? Que fosse aquela coisa mais assim, próxima, mais de discutir mesmo as temáticas, de rever as ações. E aí eu me lembro que a gente chamou um convidado de cada área, como nessa época participou o Carlos, que é o psicólogo do campus, né? E a
Anne, que é a dentista do campus também. E aí eles falaram dessa parte de ansiedade de informação, falaram de informação para a saúde. A gente trabalhou muito fake news nessa primeira semana do livro, nessa primeira Fórum de Alexandria, lá em 2017. Então, a gente já estava muito preocupado com essas questões. E trabalhou também questões de protagonismo, de cidadania, de informação para esses vieses. E tinha também outra discussão que a gente tinha, que era, a gente tinha feito uma boa semana do livro em 2016, Uhum. mas a gente não tinha conseguido atingir o público do superior, né? E muitos alunos do superior, eles tinham tido falavam isso, né? Não, mas as ações, eu senti que não tinha tanto atração para mim, que era do superior e tal. E aí a gente também trouxe algumas oficinas de normalização. Então teve essa parte mais de discussão e teve essa parte de normalização. O tema da primeira Fórum de Alexandria foi informação, ciência e cultura na biblioteca. E, e esse sufixo, né, esse finalzinho na biblioteca, ele é muito importante, porque a gente quis que todas as ações fossem feitas dentro da biblioteca, né? Então, se na Semana do Livro era a biblioteca saía para o mundo para conquistar os espaços, no Fórum de Alexandria a gente queria que o mundo entrasse dentro da biblioteca para se apropriar dos espaços. Então, e na verdade até hoje a gente faz isso, mais ou menos, né? Ano passado teve muita gente participando, então a biblioteca não coube todo mundo, a gente teve que fazer algumas É. ações Uhum. dentro do Uhum. auditório, mas a gente se propôs a justamente ir nesse caminho de trazer o pessoal para dentro da biblioteca e discutir sobre informação na saúde, sobre informação e economia, sobre informação e cidadania, sobre informação e educação. Então, foi essas 4 áreas que a gente pegou, mais a parte de normalização científica, e tivemos esse processo. A primeira semana do livro, ela aconteceu em junho, os dois primeiros faróis de Alexandria, eles aconteceram no mês de junho, e aí é, e a gente teve muitas dificuldades no começo, porque é um evento que não tem outro parecido, né? Uhum. Então, é diferente de uma semana do livro, que todo mundo, por mais que não tenha dentro da instituição, se espera que possa acontecer, né? Em potência. Mas para Alexandria já não, ele já não é uma coisa que se espera acontecer. A gente estava fazendo acontecer naquele momento. E aí, mas Projeto mesmo assim, inovador. mas mesmo Projeto assim, inovador, né? é, mas mesmo assim deu certo e ele teve um resultado, né? Que a gente vai falar sobre isso sexta-feira, que Uhum. foi o projeto de pesquisa. A partir do Fórum de Alexandria, a gente começou um projeto de pesquisa para discutir competência em informação. E aí eu nem falei sobre a temática, né? No Fórum de Alexandria, a gente discute sobre informação em várias áreas, né? E principalmente nessas 4 áreas específicas, cidadania, educação, saúde e desenvolvimento econômico, mas sob uma perspectiva de competência em informação, né? Sobre a competência em informação, basicamente, é você saber acessar, avaliar e usar a informação, né? Buscar de forma eficiente, avaliar de forma crítica e utilizar de forma consciente. Então, as quando a gente construiu o calendário dos Foras de Alexandria, eu tive muito essa preocupação. Na verdade, eu sempre tenho quando a gente vai fazer essa preocupação de que as palestras elas atendam a um tema, né? Educação, por exemplo, e ela Uhum. se enfoque em uma habilidade, tipo avaliar a informação, né? Então, o tema é saúde e acessar a informação, e etc. E aí a gente faz essa ação de competência e formação meio não explícita, porque a gente não fica explicando toda hora o que é competência e formação, mas a gente ensina a lidar com a informação. Mas assim, Robson, logo antes de se originar o Faróis, tinha aquela preocupação da tua parte de
tornar as pessoas mais competentes a se informarem. E esse era um dos motivos, um dos objetivos também de se criar o Faróis. Tu via, assim, que era necessário se fazer alguma coisa por parte mesmo da biblioteca para que as pessoas fossem competentes em Sim, informação. eu tinha muito essa preocupação. Quem me conhece sabe que eu gosto de dizer que a biblioteca tem um papel educativo dentro da escola, né? Uhum, E aí, a gente que é bibliotecário, a gente sabe o que é que nós somos capazes, e quais são as nossas tarefas, né? E uhum, o que é que a gente pode fazer. Mas quando a gente vai lidar de frente com essas ações, às vezes a gente acaba não sabendo como fazer, né? E aí, eu posso dizer isso, né? Eu sei que às vezes eu luto por uma coisa, mas às vezes eu também não sei fazer. E não significa que eu vou ter que deixar de fazer aquela coisa, né? Só porque eu não sei fazer, eu posso aprender naquele momento. E aí, lá na primeira semana do livro, quando a gente teve essas discussões mais generalizantes, né? E a gente teve esse questionamento desse professor sobre o que a biblioteca deveria, como é que a biblioteca agiria, foi aí que eu liguei, né? A biblioteca e competência e formação. uhum, Aprender a lidar com a informação, aprender a usar a informação, aprender a acessar, buscar e etc. E aí foi aí que eu comecei a pensar como fazer isso, né? E aí, como a gente tinha feito um evento já, eu pensei, a gente pode fazer outro evento, e aí a partir desse evento começar a instigar discussões. E eu disse do projeto de pesquisa, mas eu acredito que a principal contribuição dos faróis foi a gente conseguir incluir dentro dos projetos pedagógicos dos cursos integrados a competência em informação. Então, quando eu fui convidado, né, a gente que é do IF, a gente é convidado a participar da criação dos projetos pedagógicos. Quando eu fui convidado a participar, eu propus para eles, né, a gente colocar no perfil do egresso o aluno sair como competente em formação, na uhum, avaliação do curso, avaliar as habilidades informacionais do aluno, nos objetivos, formar um aluno competente em formação. E lá na parte de infraestrutura, quando eu falo de biblioteca, mostrar que a biblioteca ela tem esse papel de formar alunos competentes em formação. Então, a gente teve, através para a Alexandria, essas duas grandes, esses dois grandes resultados, né? Que foi o projeto de pesquisa, mas principalmente o projeto pedagógico, que a gente ainda está em curso e ainda está aprendendo a colocar em prática. uhum. E aí, acho que a gente já começa a adentrar no segundo faróis, né? Quando já se tem uma noção do que seja competência em informação, já se pratica isso na sua vida, né? Enquanto pessoa que consome informação, e aí diariamente, né? E aí já entra no segundo faróis que trata exatamente, que tem como tema competência em informação na educação profissional, né? Uhum. Pode falar um É, pouquinho. quando a gente terminou o primeiro Faróis e a gente participou do, da seleção de bolsa de pesquisa, PIBIC Júnior, no caso, né, que é para ensino médio, e eu consegui, né, a bolsa que eu pensava que não conseguiria, né, que esses dramas que eu tenho. E aí, mas assim, eu não pensava que bibliotecários podiam ter bolsa de pesquisa, né? A gente vem da universidade, a gente não tem essas referências. E quando a gente conseguiu, o tema que eu propus na bolsa de pesquisa era a gente tratar a competência em informação no contexto da educação profissional, né? O IFCE, ele é um instituto de educação profissional e tecnológica, né? Então, educação profissional e tecnológica entendido como uma educação que tem a proposta de formar trabalhadores, né? De ter essa visão de trabalho como princípio educativo, etc. E aí, só que na nossa área de biblioteconomia, a gente não discute muito isso, né? A gente discute mais escola, a gente discute mais universidade. Inclusive, nós mesmos, quando a gente entra dentro do IF,
a gente tem aquela ideia, né, que o IF é uma escola mais universidade. É. Ou então o IF é só uma escola, ou então o IF é só uma universidade. Mas o IF vai para além disso, né? Ele é um instituto de educação profissional. E aí eu queria saber como trabalhar essa questão dentro da educação profissional, né? Como a gente discutir competência em informação, como é que a gente forma trabalhadores que saibam acessar, avaliar e usar a informação. A gente passou um ano de projeto de pesquisa, o primeiro bolsista foi o Alessandro, que era da informática na época, e depois veio a Andrea, e aí, quando foi em junho, a gente criou o Fórum de Alexandria, o segundo Fórum de Alexandria, né? A gente propôs. Na verdade, em relação ao Fórum de Alexandria, eu acho muito interessante a gente ter um evento, né, de Fórum de Alexandria, que a gente é, possa ter um momento específico para discutir questões informacionais, mas eu sempre tive uma preocupação de que isso acontecesse ao longo da formação do estudante, né? Só que é muito complicado, né, a gente conseguir atingir os estudantes no dia a dia deles. A gente consegue, de uma forma específica, mas não quando a gente vai trabalhar temas sérios, né? A gente consegue atingir aqueles voluntários, mas a gente não consegue atingir a todos, né? E a biblioteca está ali para atender a todo mundo. E aí a gente decidiu continuar com o Fórum Alexandria, a gente fez o segundo evento, é, trabalhando essa questão da competência em formação e educação profissional. E aí teve temáticas muito legais, tipo, a gente convidou a nutricionista da época, e ela falou sobre a gente trabalha para comer ou como para trabalhar, né? Uhum. E aí ela tá toda a questão da informação, comida, trabalho, né? E são coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né, umas com as outras, né? Mas quando a pessoa ela traz essas temáticas, ela convida os alunos a discutir informação em toda a sua vida, né? Será que ela está só recebendo informação? Ou será que ela está recebendo e está analisando se aquela informação ela é verdadeira? Será que ela sabe buscar informações para discutir aquela informação com que ela está lidando, né? E aí, é, esse segundo Fórum de Alexandria, a gente teve essa proposta. Falamos sobre educação financeira também. A gente falou sobre. Eu acho que eu só me lembro desses dois, como é para trabalhar, educação financeira. E também a gente enfocou em oficinas mais básicas, né? A gente percebeu que, certo, dá para a gente fazer oficinas, mas a gente poderia enfocar mais em rodas de conversa, né? Uhum. Momentos que a gente pudesse sentar e conversar sobre os assuntos, né? Que talvez os alunos não tenham essa oportunidade. E aí, nesse segundo Fórum de Alexandria, a gente teve uma roda de conversa sobre competência e informação, que a gente conseguiu falar sobre o assunto especificamente. Veio uma turma, e aí nessa roda de conversa foi eu que falei. Eu não sou bom em palestras, mas em roda de conversa eu me viro. A, E a ideia de promover apenas roda de conversa é muito bom, é muito positivo, porque a informação é um tema que em si ele é contemporâneo o tempo todo, né? sim, Então, muito se tem para se falar, para se conversar, para dialogar. E eu acho que a roda de conversa, ela chama de fato o seu público, no caso, os estudantes em sua maioria, né, a falarem e eles realmente interagem. sim. Quando a gente passou a trazer mais rodas de conversa, a gente pôde ver isso. É. Principalmente quando eles estão mais próximos da gente, né? A gente pode questionar eles, perguntar para eles o que é que eles acham. Muitos são muito tímidos, mas depois eles querem falar. Não, então Uhum. eles dizem assim, ei, fala isso aqui para mim, né? Então, eles têm essa oportunidade de falar no meio da roda de conversa. Agora, não que seja ruim uma palestra, né? Porque a palestra ela tem o objetivo de atingir mais pessoas, mas uma palestra você tem menos, as pessoas têm menos facilidade de se levantar para perguntar, né? Então, tem vergonha, etc. E aí a gente discutiu isso. Eu lembro que também a gente falou sobre fake news nessa segundo Faróis. A gente falou também sobre trabalho e educação, sobre
acessibilidade, Uhum. não acessibilidade não, inclusão, né? Então, que são dois termos parecidos, mas eles podem significar muitas coisas, né? Sim. E aí a gente teve o segundo Fórum Alexandria, que já foi junto com a bolsa de pesquisa. Então, os alunos, a Andrea, no caso, na época, ela foi responsável por me ajudar. Eu pedi para ela ficar observando como é que as pessoas entendiam, né, a questão informacional. Foi meio que um estágio de pesquisa para ela. Então, a gente teve esses dois faróis, que foi antes de Tamir chegar, na época do segundo faróis era Leandro, né? Ele deu uma oficina de introdução ao serviço da biblioteca. E aí a gente teve essas ações. No segundo faróis eu ainda estava naquela vibe triste da segunda semana do livro, né? Que não tinha dado muito certo. O segundo faróis foi 6 meses depois da segunda semana do livro. E aí eu estava pensando se eu fazia ou não, eu tinha medo, e aí eu fui nos conselhos de classe, pedi aos professores para participarem. E aí nos faróis de Alexandre a gente utilizou outra estratégia, que depois a gente começou a utilizar na segunda do livro, que era marcar com professores específicos, né? Então a gente ia com turmas específicas, e aí a gente pode até falar sobre a questão do planejamento de novo, que a gente falou ontem. No planejamento do Faro de Alexandria, assim como na segunda da biblioteca, a gente sempre busca trazer professores e professoras e disciplinas que dialogam com aquele tema. Ah, Então, em educação profissional, ou em educação financeira, eu convidei uma professora da matemática, né? Então, em trabalho de educação, eu convidei um professor de pedagogia. Então, tinha, a gente tem, na verdade, ainda, porque eu acredito que o Faro Alexandria ainda vai permanecer por muito tempo, a gente tem essa proposta de entender o processo de relação entre o que o aluno vê todos os dias com aquela intervenção específica da biblioteca que às vezes acontece uma vez por semestre, né? E aí eu acho que isso molda muito, né? E é bom a gente falar isso aqui porque o pessoal vê muito os eventos da biblioteca como meros eventos, né? Às vezes tem gente que vê assim, mas não são meros eventos, né? Vou reforçar o que eu disse ontem. É um processo educativo da biblioteca. Então a gente tem objetivos, né? Quando a gente faz um evento que a gente fica de manhã até de noite, não é porque a gente quer fazer um evento gigantesco, é porque a gente sabe que tem alunos que só vêm à noite, e tem alunos que só vêm de manhã, e tem alunos que só vêm à tarde, né? E os alunos da tarde, eles são diferentes dos alunos da noite, que são diferentes dos alunos da manhã, né? Cada um tem suas especificidades, cada um tem o seu curso. A gente, obviamente, não consegue atingir todos de uma vez, mas a gente traz discussões que sejam plausíveis para todos. é exatamente o que a gente falou ontem dessa questão do nosso planejamento, né? Ah, essa preocupação que a gente tem em atender a todos os públicos. É bem isso mesmo. E tu fala em fake news e é uma coisa que o Farol sempre traz, né? É como a Semana do Livro, que a gente sempre traz os diversos mundos de conhecer. E É, fake news é um tópico que está em todos, também é algo que está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Quando se isso. fala em notícias que a gente vê no Instagram, muita gente. A gente tem que aprender a perceber a estranheza que tem em certa informação. E eu acho que fake news é algo que deve estar presente no Faróis. E eu ia até falar, quando tu estava Hum, falando no começo da tua fala, que não é um mero evento. Eu até ia falar, ia comentar que o Faróis ele deveria ser uma disciplina optativa, hum. né, E é para verdade. Uhum. os alunos. Então, é isso. É muito. Eu acho que é muito necessário discutir informação todos os dias, né?
E aí, quando tu disse que deveria ser uma disciplina optativa, eu também acredito nisso, né? Talvez, obviamente, não ofertada por bibliotecários, né? Não sei, devido a questões mais legislativas, mas ter alguém que sempre conversasse com os alunos sobre isso, né? Sobre a biblioteca faz o que ela pode, né? Ela vai até onde a gente pode chegar. Por exemplo, uma roda de conversa dentro da biblioteca, no máximo duas turmas, né? Quando a turma é pequena, as duas turmas são pequenas, ajuda duas. Mas, é, no máximo as duas turmas, mas a gente não consegue atingir todo mundo. Então a gente tem como é que diz? Essa balança entre a Semana da Biblioteca, que é um evento gigantesco, com Uhum. voluntários, com ações e conversas e etc. E Fora Alexandria, que é um evento mais específico, que a gente quer atingir pessoas específicas, né? Exatamente. Pois é. Outro resultado, agora que tu falou essa questão de disciplina, o resultado, acho que o principal do segundo Faróis de Alexandria foi a gente conseguir trazer o Faro Alexandria para dentro da sala de aula, Uhum. né? Pelo projeto de vida. Não sei se tu lembra, o projeto de vida foi um projeto bem pequenininho que aconteceu, acho que durante um semestre, né? Acho que foi ano passado, 2019, já depois do segundo Faróis, o pessoal da assistência estudantil, né? Eles convidaram a gente para participar desse projeto de vida, que seria uma disciplina optativa, não obrigatória, voltada para os alunos dos S1. Sim. Foi ano passado mesmo, porque foi quando ele e Bianca chegaram. Para os alunos do S1, dos cursos integrados, e aí eu decidi que a temática que a biblioteca trabalharia seria competência em informação. Então a gente teve 3 aulas, a gente trabalhou 3 aulas. Foi muito divertido, assim, trabalhar as 3 aulas, porque foi a primeira vez que eu consegui trazer a competência em informação como uma disciplina de sala de aula. A gente tem sempre no começo do semestre os treinamentos, né, que a gente pode considerar dentro do escopo da competência em informação, né, mas todos os anos os alunos, eles, quando ingressam dentro do IF, eles participam de treinamentos, todos os cursos, né, a gente fala sobre sistema da biblioteca, biblioteca virtual, sobre os livros, etc. Mas a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre outras coisas com os alunos, para além do Faro de Alexandria, da Semana do Livro e das exposições temáticas que a gente faz, né? Alguma coisa que fosse dentro de sala de aula. E aí a gente conseguiu isso. Eu me lembro que na primeira aula, que foi sobre acessar a informação, eu levei eu recortei, né, eu selecionei várias fontes, fiz no papel, eu e a Andrea. Eu Sim. acho que tinha alguém mais lá, eu não lembro se tu estava lá nessa época já. E Não. aí, e aí eu recortei Quer dizer, eu vários. acho que estava, mas eu não participei. Uhum. É porque tu também trabalha tarde e noite, né? E aí É, fica. Essas ações acontecem mais de manhã. sim. E aí a gente recortou o nome das fontes, tipo museu, biblioteca, livro, Wikipédia, essas coisas assim. E aí levou para os alunos. E aí a gente usou um cartaz só. Cada grupo de alunos tinha um cartaz só. E ele ia montando esse cartaz ao longo. Eles iam montando, né, esse cartaz ao longo dos dias. Então, no primeiro dia, eles definiam quais eram as fontes de informação. Aí, no segundo dia, eles avaliaram essas fontes, né, disseram quais eram as mais necessárias para determinadas atividades. E no terceiro, eles utilizaram essas fontes para fazer ações, né? Uhum. E aí, eu lembro que dos 3 cursos, o que a gente mais aproveitou foi o S1 de eletrotécnica, né? Não que nos outros dois não tenha sido aproveitado, na informática e na mecânica, mas o S1 de eletrotécnica, que era a turma da Bianca, de Atlas e Manuel João, Newton, essa turma, Abraão também, que foi uma turma que realmente engajou nesse processo. Então a gente conseguiu ali colocar em prática uma coisa que estava no projeto pedagógico deles, né? Que estava em discussão desde 2017 por Alexandria, mas que a gente nunca tinha posto em prática. Infelizmente o projeto de vida deu uma parada, né?
A gente não teve mais continuidade e vamos ver assim no futuro o que é que vai acontecer. Mas eu queria É um projeto bem interessante que eu acho que pós-pandemia a gente pode tentar reviver, né? Esse isso. projeto de vida. E aí eu gosto de trazer esses resultados justamente para mostrar isso, que o evento ele não se para no evento. Ele Sim. tem perturbações, né, para usar esse termo. É como se fosse, o evento é como se fosse uma pedra caindo dentro da água, né? E Uhum. aí aquela pedra ela vai formando círculos, né, que são as perturbações e vai chegando em outros espaços. Então, quando eu só terminando essa questão do projeto pedagógico, quando eu disse que queria colocar competência e formação no projeto pedagógico dos cursos integrados, os professores já disseram assim, tudo bem. Eles não criticaram, eles não disseram, não precisa disso, isso é besteira, né? Eles disseram assim, é, é, eu me lembro de uma reunião que o professor disse assim, o Robson queria colocar competência em formação. E aí, todos os professores que estavam nessa reunião, professores também, disseram, aquele tema que o Robson sempre fala, né, que sempre discute dentro da biblioteca. E aí colocaram até lá nos três projetos pedagógicos, competência em formação, e vamos ver se a gente consegue continuar implementando dentro da vida, né, dos alunos. Sim, importante, né? Eu acho que a gente já pode dar continuidade e já entrar no terceiro, né? Uhum. Eu fiz parte, aconteceu ano passado, e a gente abordou o tema desafios informacionais em tempos de pós-verdade, né? O que seriam as pós-verdades? Quer A falar? gente a gente estava numa época 2019, não foi? Ano passado. Foi Foi. um período pós-eleições. Foi próximo a isso. Esse foi um período pós-eleições. Eu acho. Não, as eleições tinham acontecido em 2018, não foi? Mas mesmo assim, em 2019 a gente já estava discutindo tudo essa questão do fake news. A gente já tinha discutido na biblioteca sobre fake news algumas vezes, tentando preparar os alunos para não se deixarem levar pelas fake news. Mas em 2018 a gente viu que as fake news, Também não, elas. não disseminarem fake news, né? Isso, a gente viu que em 2018 as fake news extrapolaram, principalmente nas eleições, né? Uhum, sim. E aí era uma questão que me coisava, como é que diz, que me angustiava, né? E teve efeitos sobre 2019, essas questões políticas, muito efeitos mesmo. E aí era uma coisa que me angustiava. Essa pós-verdade seria mais ou menos quando você prefere acreditar em uma coisa mais por causa do seu sentimento do que exatamente pelo fato que aconteceu. Então, às vezes o fato nem é. Por exemplo, agora a gente está nessa questão da vacina e tipo, a vacina passar HIV, né? Que eu acho que é a coisa mais burra que tiveram falado, principalmente nesse mês de dezembro, né? É que a vacina passa HIV. E aí, quando a pessoa diz isso, e aí a outra pessoa chega e diz assim, não, mas eu acho que é verdade porque aquela pessoa que eu confio disse. Então ela não foi atrás dos fatos, ela foi atrás das crenças. Então ela É prefere preocupante a dimensão que essas fake news tomam, né? isso. E aí ela preferiu acreditar nas crenças do que propriamente nos fatos. Então pós-verdade fala disso. É uma verdade para além da verdade. Então não precisa mais de verdade. Eu só preciso dizer que é verdade. Então é verdade. Uhum. E aí a gente trouxe dessa vez o Fórum de Alexandria não pôde acontecer em junho, porque a gente tinha feito um evento gigantesco de maio até o começo de junho, que foi a Potter Week, né? Uhum. E aí eu estava exausto, eu não quis fazer, mas a gente combinou que faria na primeira semana de agosto, não foi? Na primeira, Foi. segunda semana de agosto, mais ou menos. Foi quando eu trouxe essa ideia, eu me lembro que foi um momento bem divertido, esse momento de definição de temáticas, né?
Não sei se tu lembra, a gente estava na biblioteca, o pessoal disse que os alunos mataram na biblioteca, mas eles não sabem os frutos que os alunos trazem. Né? É. Eu lembro que estava eu, Gabriel, tu, não sei se era André, eu sei que Alessandro estava também, estava outra pessoa, não lembro quem era. E aí juntamos nós cinco, a gente comprou salgado, e aí a gente comprou salgado e começou a dizer assim, olha, a gente tem um problema aqui, precisamos definir quais são os palestrantes e quais são as rodas de conversa que a gente vai ter. E aí eu disse os temas que eu queria abordar, né? E a gente começou a discutir. Não, aí quando o Gabriel disse assim, pode ser tal pessoa. E aí outra pessoa dizia, pode ser tal tema. Aí eu dizia assim, não, mas esse nome tá muito estranho. Então bora escrever esse nome de outra forma. Né? Eu acho que foi um momento muito. Eu acho que foi o símbolo. Eu acho que simbolizou principalmente como funciona a criação de coisas na biblioteca. Né? Esse momento de sentar com os alunos. Muitas vezes a gente tem um tema específico. E aí a gente se senta com os alunos, aí começa a discutir aquele tema, e dessa A gente vez, modifica várias vezes, né? é, A data, o horário, isso também a gente foi. faz muito. E aí, assim, os Fora Alexandre a gente não tem muitos voluntários, né? É, foi uma decisão que eu tomei no primeiro Fora Alexandria, a gente não tem tantos voluntários assim. A gente, assim, os alunos que sempre estão na biblioteca sempre ajudam, né? Tipo, fazer o espaço de roda de conversa dentro do espaço, do leitura em grupo, ou então de chamar um professor específico. Mas eu sempre quis que ele fosse voltado mais alinhado com o projeto de pesquisa, né? Boa Então noite nesse para minha mãe que chegou aqui. eu vi ela. E aí a gente teve esse momento, a gente trouxe várias questões de fake news, né? Então a gente falou sobre doutrinação nas escolas, que foi uma fake news muito pesada do ano retrasado, né? Sim. A gente falou sobre, eu nem me lembro mais os outros temas, não sei se tu consegue lembrar. Eu fiz uma colinha aqui que eu vou falar. A gente dialogou também, além das fake news, né? Como elas afetam a nossa saúde. A gente falou Sim, sobre consciência cidadã e participativa, manipulação dos dados ambientais e o desenvolvimento econômico do país. E aí, doutrinação, alienação, libertação e outros discursos sobre a escola na contemporaneidade. isso. E é E aí a bem, gente bem um pode pouco falar. do que a gente estava vivendo, né? Foi, justamente. A gente. Foi Ah, esse foi um momento que os alunos realmente interagiram bastante, eu me lembro hum, da palestra, porque os ânimos, eu acho que eles estavam com anseio mesmo de falar nesse momento, foi. né? Eles queriam discutir sobre aquilo, né? E por mais Uhum, alunos que eram contrários, que tinham pensamentos contrários ao que o palestrante trazia, eles também queriam falar e chegar a uma conclusão, entender e dizer que realmente existem fake news e que a gente sim. precisa superar isso. E a gente trouxe isso, eu acho que um grande momento que teve também nesse aí foi a premiação da Andrea, Eu né? já ia falar, é importante a gente lembrar, né? E ela desenvolveu um trabalho muito bom sobre competência em informação. Ela é expert no Justamente. assunto. Uhum. É, eu vou só falar um pouquinho, aí depois tu fala como foi premiar a Andrea. Mas eu vou. Uhum, Quando a Andrea chegou, e assim, é bem complicado trabalhar com alunos do ensino médio com pesquisa. Já é difícil com alunos do superior, né? Porque o ensino médio não vê essas questões de pesquisa, as pesquisas são muito básicas, o professor aceita qualquer coisa, né? E aí a gente ia e a Andrea sempre foi muito aberta a discussões, né? Então a gente uhum. sentava, lia os textos, às vezes a Andrea fugia, né? Mas a gente lia os textos. Ela produzia, é bom deixar Uhum, registrado aqui que ela quem escrevia os artigos, né? uhum. E Isso ela quem prova muito. fazia, ela quem fazia os slides dela, né? Sim.
ela quem ia apresentar, e a Andréia é uma Uhum. pessoa de garra, porque ela ia mesmo. Era no Pernambuco, ela Uhum. foi para Pernambuco, era no Poxa, Juazeiro, ela ia para só. Juazeiro, Uhum. era para era para Fortaleza, ela ia para Fortaleza. E aí, quando saiu esse edital de premiação de mulheres na ciência, né? Eu quis muito que a Andrea participasse, porque eu achei que era merecido dela, que era o reconhecimento que ela precisava sobre tudo aquilo que ela fez, né? É, ela foi lá, ganhou medalha de ouro, se eu não me engano. Foi medalha de ouro, não foi? Foi. Ganhou medalha de ouro. E aí, não é qualquer pessoa do superior que tem três trabalhos apresentados em eventos, três trabalhos publicados, que tem que palestra, porque ela palestrou naquele dia, né? A gente convidou o pessoal para ela falar sobre o resultado da Uhum. pesquisa dela, e foi a grande despedida. E aí, como é que eu queria que você falasse como foi esse momento de premiação? Pronto. Eu acompanhei toda a trajetória de Andréa enquanto bolsista. Eu vi despertar nela esse gosto pela pesquisa mesmo. E eu falo como bibliotecária e como mulher, né? Que ela se dedicou mesmo, da forma dela, ela aprendeu mesmo. Em tão pouco tempo, a gente já conseguia ver a evolução dela desde o início da bolsa até o momento em que eu apresentei, que o resultado a gente viu, né? Ganhou uma medalha e também ganhou um certificado de honra, alguma coisa assim. E eu tive o maior prazer, o maior orgulho em escrever declaração para ela e ler, porque eu acredito que ela, como pesquisadora, eu acho que Robson Não, o teu travou para mim, mas pode falar. Eu acho está que ouvindo bem? Pronto. tô. Eu acho que enquanto futura pesquisadora, mulher, ela, sem dúvida nenhuma, ela inspirou e vai inspirar ainda muitas outras meninas lá Com do IES. certeza. Eu tenho a muito partir orgulho, assim, de Andréia. Às vezes, eu sou medroso, né? De viajar, de apresentar trabalho fora. Aí diz assim, André, tu tem certeza? Aí, André, eu vou, pode ir. E eu me lembro que quando teve aquele. E assim, a gente tá dando spoiler da roda de conversa da live de quinta, sexta-feira, né? Mas o Mas é bom que biscoito eu vou ela dar em vai qualquer falar, momento. né? E É. aí ela também tem muita Aham. coisa para falar. Quando foi no Mocica de 2018, é bom lembrar também que lá ela também ganhou um prêmio, né? Ela foi receber um certificado, porque no Mocica eles dão prêmios para você ir para, tipo um certificado para você apresentar num evento maior, né? Que o Mocica é um evento pequeno, aí eles mandam para você para um evento maior. Uhum. E aí ela foi lá, recebeu, foi agraciada, né? Foi chamada lá no palco. E aí é muito importante ver essas questões, né? São mundos pequenos, mas também são mundos grandes, essa perturbação, essa metáfora da pedra caindo dentro da água, né? Que é o Fórum de Alexandria. O Fórum de Alexandria ele sempre teve essa timidez, digamos assim, essa mais intimista, mais de estar dentro da biblioteca, mais de falar sobre discutir com menos pessoas, né? Mas sempre teve esse poder maior de sempre atingir muitas coisas, né? E eu acho que vale a pena manter o Fora de Alexandria por muito tempo. Eu queria que o Fora de Alexandria chegasse um momento em que ele pudesse se tornar evento científico, né? Que a gente trouxesse Uhum. discussões, apresentação de trabalho, etc. Mas a gente pode ver isso aí para um futuro, né? Nada é impossível. É. Então, eu acho que é isso. Acho que Eu acho que a gente contemplou tudo, né? Já estamos chegando ao nosso final. Eu agradeço. Quer falar mais alguma coisa? não, quero só agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Uhum. Todo mundo que apareceu e saiu.
É, mas Paulo. tenham fé, assim, agora eu vou falar com termos de pós-verdade, né? Tenham fé, no, busquem ser mais ativos em relação à formação que vocês recebem. E o Fora Alexandria vai estar lá sempre presente para a gente discutir esses temas que surgem, como tu disse, né? Informação a gente discute todos os dias, é atual sempre. Então sempre vai ter uma novidade para a gente falar. Então é isso. Eu agradeço muito pelo IF ter permitido a gente fazer o Faróis. É, que nós sejamos questionadores dessas informações que a gente consome, né? Para que nós não sejamos consumidos por elas, que é o que as fake news tentam fazer nesse mundo, nessa sociedade que vive uma pós-verdade, né? Então é isso. Eu acho que a gente contemplou tudo que tínhamos para contemplar. E eu quero agradecer a quem ficou até agora também, né? A opção já agradeceu, mas eu também quero agradecer. E eu espero que vocês continuem com a gente nas próximas lives. E é isso. Vamos deixar também salvo aqui. Vai ser disponibilizado no canal do IFCE no YouTube, IFCE Cedro Oficial. Então, uma boa noite a todos. Bebam água. E até amanhã, tem live Até, amanhã. até amanhã. E é isso. Tchau, tchau, Robson. Tchau.